bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a empresa Guararapes. Tu tá preparado aí? Então senta que lá vem a historinha. Se você gosta do canal, já conhece, deixa um like no vídeo porque você já sabe o conteúdo que vai vir. Se você é a primeira vez que chega no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Christian Benito, eu sou um engenheiro fundamentalista, sou formado em engenharia mecânica, Faculdade Federal, trabalhei 21 anos em montadora automobilística e desde 2019 me dedico integralmente a ajudar amigos e parentes a entender o mundo das finanças, principalmente o mundo dos investimentos. E para isso eu desenvolvi, desde quando eu saí da fábrica, uma ferramenta para me ajudar, uma ferramenta web chamada Syntax, que vai ser a base de tudo que vocês vão ver aqui. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais a ferramenta e colocar ela à sua disposição, entre em contato comigo no link aqui embaixo, que tem o meu site, lá tem um formulário para você entrar em contato, tá bom? Então vamos nessa. Eu vou ligar aqui. Cadê eu? Isso. Cadê? Vou colocar o Syntax para nós. Cadê o Syntax? Tá aqui. Vamos colocar aqui o nosso usuário de teste Airbus. E vamos carregar aqui o Syntax, então, para a gente começar a bagaça. Então eu vou diminuir aqui. Eu vou ficar aqui neste cantinho para atrapalhar o mínimo possível para que a gente possa analisar essa empresa, que algum tempo atrás tinha aí umas casas de análise que recomendavam essa empresa. Eu cheguei a olhar, cheguei a analisar. E aí, galera? Vamos ver. Quem que é Guararapes, né? Eu acho que eu tenho um site aqui, vamos dar uma olhada. Ó, o Syntax está aberto aqui. Quem que é Guararapes? Ó, eu tô lendo aqui para vocês, tá? Deixa eu até diminuir mais um pouquinho. Guararapes é a dona das lojas Riachuelo, dona da casa Riachuelo e Carters, com e-commerce, 373 endereços físicos espalhados pelo país. Tem a Midway Financeira. Deixa eu aumentar essa bagaça aqui, gente. Aqui. Midway Financeira, 2 fábricas, uma em Natal e uma em Fortaleza. O Shopping Midway Mall em Natal. 3 centros de distribuição, um em Guarulhos, um em Natal e um em Manaus. E tem a transportadora Casa Verde. Então essa é a empresa. E a história dela começou lá em Natal, Rio Grande do Norte, com uma empresa fundada pelos irmãos Nevaldo e Newton Rocha. Tá bom? Então, a Guararapes, apesar de ter um monte de coisas chamada Guararapes no Brasil, na Bolsa de Valores é a empresa das lojas Riachuelo, aquela RCLO. Deve ter roupa chique lá, né? Então tá bom. Então o que a gente vai fazer? Estamos aqui no Syntax. Vamos procurar ações. Procurar. Eu conheço o ticker dela aqui, é GUAR3. Vai achar. Possui 6 fábricas, já falamos. Indicadores fundamentalistas, tudo beleza. Vamos direto então para a tabela. Temos dados desde quando? Temos dados desde 2015. Vamos dar uma olhadinha no fundamento da empresa, que é aqui que o bicho começa a pegar. Então vamos lá. Receita no trimestre. Estamos aqui no Q3 de 2022. 1,98, margem baixa, dividend yield relativamente alto, PIL moderado, dívida gigantesca. Não gostei. Tudo isso aqui eu vou pular, vou direto para os gráficos, que eu sei que a gente consegue analisar com mais calma. Lembrando que os usuários da ferramenta Syntax podem fazer essa análise aqui a hora que quiser, com muito mais calma. Aqui é um vídeo, não é nem um vídeo muito rápido, tá? Não gosto de fazer vídeo rápido, mas vamos lá. Cota. Desde a Covid, gente. Antes da Covid, ela chegou a bater 29 e hoje está 9. 9 no fechamento do balanço. Tá? Quanto que ela está hoje? Vou dar uma olhadinha aqui. No dia desse vídeo, ela estava a 7,47. Tá até pior do que isso aqui, tá, gente? 7,47. Esse 9,02 aqui é no fechamento do mês 10. Então, cotas em queda, principalmente depois aqui do segundo semestre de 2021. Vamos dar uma olhadinha na evolução da receita. Dá para ver aqui que a receita vinha crescendo, deu uma paulada na Covid, mas voltou a crescer. Tá vendo? Voltou a crescer. Faturou no Q3 1,9 bi e antes da pandemia faturava 1,8. Tá tudo bem com a receita, tá? No Q2 1,8 bi, 2,1 bi, batendo recorde, né? Tudo bem, a receita está crescendo. Agora, a evolução da receita anual, 5, 6, 6,4, 7, 7,8, ou seja, baita crescimento, hein? Ó, que bacana. Aí veio a pandemia, fechou loja, a gente entende.
faturou somente 6 bilhões, depois em 2021 voltou a faturar 7,2 bi, que foi inclusive maior do que 2018, mas não foi maior do que 2019, porém, todavia, contudo, bem perto, tá? Agora, até o terceiro trimestre, ela faturou 5,6, no Q4 se faturar 2, vai dar 7, deve bater o recorde de receita. Até aqui na parte de receita, parece que está tudo bem. Mas o que interessa é lucro, não me interessa quanto que a empresa vende, eu quero dinheiro no bolso. E aqui a gente vê uma dificuldade da empresa, mesmo com um aumento significativo da receita, tá vendo, gente? Não conseguir fazer com que os lucros aumentem proporcionalmente. Porque em 2015, no Q1, lucrou 85 milhões. Aí no Q1 lá de 2019, 4 anos depois, 29. Ou seja, não conseguiu transformar todo esse aumento de receita em lucro. Veio a pandemia e aí a coisa degringolou. Prejuízo, 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 lucro, prejuízo, prejuízo, deu prejuízo em 2022. Prejuízo em 2022, ou seja, a empresa realmente sofreu um colapso nos seus resultados trimestrais pós-Covid. Dá até para. Então, alguma coisa estranha aconteceu aqui, não conseguiu perdeu o bonde, gente, perdeu o bonde aqui. Então, o lucro anualizado, a gente vê 3, tá vendo aqui, não conseguiu aumentar o lucro nesse período de crescimento de receita, depois conseguiu crescer para 498, 592, acho que foi um crescimento até tímido versus o crescimento da receita, depois se perdeu em 2020 completamente na pandemia, teve um resultado até que bem razoável em 2021, 2022 tem prejuízo com 3 trimestres. Aí fica difícil, né, gente? Eu não estudei a empresa a fundo, não sei o que está acontecendo, vou deixar para os especialistas que estudam a Guararapes identificar o que está rolando. Mas, cara, aqui até a gente perdoa, tá? Empresa de moda, etc., entrar em prejuízo, tudo bem. Aí sai do prejuízo, beleza. Não era para estar lucrando 600 milhões? 700 milhões? Bem, lógico que a gente não gostou desse resultado de 2022, né? A evolução da margem era uma margem de 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 3, 3, negativo. Aqui, lógico, um baita de um resultado ruim no Q2, mas margem foi para o espaço. E aí a dívida dela, nesse caso aqui, é o caixa menos a dívida, tá? Ou seja, se endividou pra caramba. Olha só, gente. Antes da pandemia, ela tinha uma dívida de 1,6 bilhões depois de usar o caixa. Agora é de 2,2 bilhões. Ou seja, piorou muito a saúde financeira da empresa. Por quê? Porque o lucro não veio, a dívida aumentou e a receita aumentou. Então, o que está acontecendo, Guararapes? Eu quero investir em você, Riachuelo, loja chique, bacana e etc. Mas, brother, o que está acontecendo? Você não lucra? Você vende para raio. Tá aqui. Não lucra. E aumenta a dívida? Tem historinha. Tem cilada, Bino. Tem cilada. Vocês já vão imaginar o que eu vou achar da empresa no final. Mas, não gostei disso aqui não, tá? Deve ter empresa muito melhor para investir na bolsa. Tá, mas vamos seguir. A análise de PL. Nas minhas contas do Syntax, PL dela é 18, tá? Chequei novamente que tem 499 milhões de ações no free float, dividi tudo certinho. PL de 18. Olhando o histórico, infelizmente a gente tem esses pontos aqui exacerbados que foi no período da pandemia. Mas vamos tentar olhar aqui e ver se a gente descobre alguma coisa. Tá vendo que ela sempre foi vendida cara? Beliscando ali 18. Que não dá uma olhada aqui, né? Olha lá. 15, 16. Porque era uma empresa de crescimento. Tá? 20, 18, 23. Aí caiu na pandemia. Aí, agora tá caindo. Agora tá com o PL 12, 10, 17, 18. Mas sempre foi vendida ali entre 18 e 20, tá? Então, o que o Syntax fez? Ele expurga o maior valor, que é um 5,4. Quando dá prejuízo eu coloco 0, então ele expurga, faz um cálculo de PL médio, ajustei e deu para 18,30, tá? Se der um PL 18,30, levando em consideração o desvio padrão, um para trás e um para frente, levando em consideração os 68,2% dos pontos, a gente tem um potencial de upside de 0. Ou seja, se a empresa voltar a ser vendida nos múltiplos que ela era vendida no passado, está no preço já que ela sempre foi vendida, com PL perto de 18. Tá? Então não tem muito potencial de upside. Esse potencial de crescimento aqui, lógico que está super envenenado por causa desses picos aqui, mas ela nunca foi vendida a múltiplos, esse limite superior aqui está errado, tá? Por quê? Porque você olha no gráfico aqui, 28, 25, então, ou seja, não tem tudo isso de potencial de upside. De novo, a ferramenta não consegue
expurgar esses valores aqui automaticamente. Eu tenho que olhar, e é por isso que a gente existe, né? Justamente para olhar os dados e avaliar. Então eu acho que o PL máximo dela aqui deve ter sido aí beirando 25 a 30, não 32, tá? Então esse potencial de upside via PL aqui acho que não é tudo isso, e assim como o limite inferior também de 4 é pouco provável que vai acontecer, porque se você ver o limite inferior dela, ele deve ser por volta de 10, 10, 10, 7, então também não vai cair tudo isso. Mas vamos ficar na média, então, pouco potencial de upside aqui. Apesar do Syntax falar que o potencial de upside é altíssimo, porque está levando em consideração esse 76 aqui, né? Então a gente sabe que tem que tomar cuidado quando a gente analisa os gráficos de PL e há distorções, principalmente com prejuízo e com picos de PL desse jeito. Vamos lá, na tabela Morningstar eu coloquei ela como empresa pequena de crescimento, que ela era assim, tá bom? Mas qual é o rolo aqui? Ela é pequena para burro e depois da Covid perdeu o gás. Então tem que tomar muito cuidado, não é um quadrante que eu gosto. Preço acompanha o lucro, vamos dar uma olhada, gráfico muito interessante, gráfico muito importante. Então nós temos aqui o lucro que eu falei para vocês que existia, mas ele não crescia, apesar da receita estar crescendo, né? Somente nos Q4 dava aquela paulada para cima e o mercado acreditou que ela ia continuar crescendo e aí o preço saiu aí pós-Dilma de 5, 6 e foi buscar 19, ou seja, um monte de gente ganhou dinheiro, depois os resultados não vieram com tanta força, caiu para 11, 12, depois voltou para 20, o resultado não veio, cai para 16, o resultado voltou, foi para 24, aí veio o Covid, aí degringolou de vez, chegando a um preço hoje até abaixo de R$8, tá? Lógico, consequência desses trimestres catastróficos aqui, tá? Prejuízo derruba preço de cotação de qualquer um. E tá vendo que a Guararapes não aguenta. Ela chegou a custar 24 há 3 anos atrás e hoje tá 7. Então, ó, gente, ela custava 7 lá em 2016. Então, ou seja, só ganhou dinheiro quem pegou essas ondas. E é aí que eu falo, nós não somos surfistas dessas ondinhas que quebra toda hora, que quebra toda hora, que quebra toda hora. Cara, eu quero pegar uma onda que cresça sempre. Guararapes não parece ser o caso. Deve ter que provar um monte de coisa no futuro para um monte de gente que tem que acreditar que ela vai voltar ao ter um crescimento constante. Por enquanto, não está mostrando resultado. Pode ser que volte a faturar 500 milhões por trimestre, vai lucrar 1 bilhão por ano. Lógico que pode. Mas isso é futuro. Os especialistas de moda, especialistas que analisam a Guararapes, conversa com o CEO, conversa com a diretoria, que pode chegar para analisar. Aqui eu só olho o resultado do passado. E é o seguinte, eu acho que o passado diz muito sobre a empresa, tá? É como se fosse aí uma pessoa que você está paquerando. O passado dela pode dizer muito sobre o futuro. Eu não acredito em turnaround. Eu não invisto em turnaround. Eu não invisto em empresa ruim que vai ficar boa. Eu não coloco meu dinheiro nisso. Se você coloca, brother, sorte pra você. Eu tô fora. Mas vamos lá. Vamos rodar então nosso checklist. Checklist para surfistas de ondas longas, os long surfers, que somos nós, né, galera? Somos nós. Os matemáticos, os fundamentalistas, os engenheiros. Então o que a gente está vendo aqui? O preço dela de fechamento 9, a gente viu aqui, 7, rapaz, olha, 7, pois hein, 7, paulada, vamos lá, nunca deu prejuízo, tomou prejuízo pra caramba, tomou pau aqui num critério super importante, que é nunca ter tido prejuízo, como é uma empresa de moda a gente perdoa, só que não dá pra perdoar a Guararapes, porque ela teve prejuízo depois do Covid agora em 2022, então cara, pra mim morreu, mas vamos seguir o jogo, tem bastante tempo na bolsa, é um negócio de futuro. Porque é moda, né? Sempre vai ter. Vaidade, principalmente a feminina, é uma coisa que não vai acabar, graças a Deus. PL deveria custar abaixo de 10, tá 14, então tomou pau. Não deveria custar tudo isso. O valor intrínseco dela deveria ser 10, ela tá 9, na verdade a gente viu que tá 7,47. Então passou, tá nesse critério. A margem tá péssima, porque tá em prejuízo. Dívida, pior ainda, tá quase 9 anos de lucro. Péssima, super endividada, super arriscado esse investimento do meu ponto de vista. Receita até que está crescendo bem, porém não está conseguindo fazer lucro com essa receita. Então, uma pena. Caixa está crescendo, liquidez baixa, tá? 16,41 é o free float. Nunca ouvi falar de problema de liquidez, mas a gente gosta que tenha no mínimo 30%. É uma empresa pequena de crescimento, ou seja, os dois quadrantes mais arriscados, né? Pequena, que pode desaparecer do dia para a noite, e crescimento, que está sempre endividada. Não gosto desse tipo de quadrante. Não tem receita em dólar, é uma empresa basicamente brasileira, está no mercado novo, tudo bem. Não é um produto essencial, apesar de eu achar que tem futuro, e é uma empresa privada. Então, olha a quantidade de vermelho que a Guararapes tomou, e aí fica bem difícil investir numa empresa assim, né? Neste momento, pelo menos, né? Vamos rodar então nossa ferramenta de fluxo caixa descontado, que é a ferramenta de Free Cash Flow, utilizando essas fórmulas extremamente complexas aqui, para ver
qual seria um valor justo dessa empresa, apesar que tem um passado super complicado para a gente analisar. Então, por exemplo, a receita cresceu 5 e o lucro está caindo. Então, cara, eu vou deixar 0, 3 e 5 nos cenários de análise, tá? Temporal, do ano 0 ao 5 e do 6 ao 10. Vou deixar assim e vou rodar para ver o que deveria custar baseado somente em contabilidade. Não leve em consideração humor de mercado, não leva em consideração potencial de crescimento. Não, potencial de crescimento leva que são esses potenciais que a gente escreveu aqui, tá? Mas não leva em conta nada que não seja a parte contábil da bagaça. Então vamos analisar, porque tem uma novidade aqui para vocês. A Guararapes hoje está 9 aqui no Sintax, mas fechou a 7, tá? Então, ou seja, tem um potencial de upside aqui razoável a 9. Não sei porque o Sintax está 9 e aqui está 7, depois eu checo isso. Mas de qualquer maneira, tem um potencial de upside bem razoável aqui, tá? De 7 para 13, tá? Então a gente dá uma olhadinha aqui, que ela custando 9, ou menos do que isso, tem o potencial de valorização através das ferramentas de fluxo de caixa, tem um potencial muito grande, tá? Porque ela está barata versus aos seus indicadores de fluxo de caixa. No histórico de PL não tem potencial de crescimento e no valor justo tem um certo potencial de crescimento. Então, ou seja, apesar de as ferramentas mostrarem que ela tem um certo potencial de crescimento, baseado em fluxo de caixa e também de valor justo, o que me deixa muito preocupado nela é o checklist mostrando a quantidade de vermelho, os resultados, a dívida e etc. Então, pessoal, por que eu não investiria na Guararapes? Lembrando que esse é o mote do canal, né? Eu sempre vou falar por que eu não investiria na empresa, porque caso você queira investir na empresa, esse vídeo vai servir de contraponto para você. Muitos motivos, tá? Muitos motivos. A Guararapes me deu muitos motivos para eu ficar muito longe dela nesse momento. Primeiro que a empresa que está em prejuízo, cara, já acabou. Não preciso nem falar mais nada. A empresa que está em prejuízo tem que ser maluco com tanta empresa bacana, tanta empresa lucrativa, tanta empresa top na bolsa e algumas até com preço bastante razoável. Para que se meter num negócio desse, né? Tem que ser louco, tem que ser maluco mesmo, conforme o título do canal, né? O título do vídeo. Depois, até que os valores dela até que não estão muito caros, né? A gente viu ali que o potencial, o PL dela está perto, o fluxo de caixa está perto, o valor intrínseco está perto, está tudo pertinho. Porém, gente, uma dívida absurdamente alta frente ao que ela lucra, não o que ela fatura. Até a receita até que está alta, mas o lucro está muito baixo. Então ela tem quase 9 anos de dívida, uma coisa que eu nunca vi. Eu achava que até Petrobras tem menos dívida proporcional do que a Guararapes. Está bem complicada a coisa. Alguém tem que entrar aí nos comentários aí para dar um feedback para a gente. O que está acontecendo, né? E pessoal, você, amigo, amiga, você que chegou até agora aqui, me faz um favor. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, dá um like, por favor. Porque somente assim o YouTube, o algoritmo, vai entender que esse vídeo é relevante para você, tá bom? E aí vai me incentivar a fazer mais vídeos igual esse, tá bom? Então, muito obrigado pela ajuda. Segue o jogo. Então, gente, não tem muito mais o que falar. Eu acho que, também por ser uma empresa pequena de crescimento, não é o tipo de segmento que eu gosto de investir. Não dá. Para mim não dá. Eu tô fora. Acho que isso aqui é uma baita de uma cilada. Boa sorte para quem quiser entrar nela. Acredita no turnaround, acredita que ela vai bombar no futuro, que ela vai custar 30 de novo. Eu acho que para mim não dá, tá bom? Então, se para você dá, se você acha que minha análise é completamente errada, completamente torta, escreve aí nos comentários para eu aprender também, que na Bolsa de Valores não existem professores, existem somente alunos, então a gente divide um pouquinho o conhecimento entre todo mundo, tá? E se você achou que isso aqui é legal, é relevante, fazer uma análise matemática desse jeito, deixe seu comentário também. O que você acha? Você tem Guararapes? Você está satisfeito com os resultados? Você não está? O que você acha? Vamos criar essa comunidade aqui, vamos bater papo aqui no YouTube. E daqui a pouco, ano que vem, chega o Q4, nós vamos fazer um vídeo de novo, vamos voltar aqui e falar sobre ela. Será que no Q4, que é o melhor trimestre para a empresa de moda, ela vai se superar, fazer um baita do resultado e deixar para trás todo esse passado? Não tem jeito de saber. Galera, um grande abraço para vocês. Vou ter que sair para buscar meu filho agora na balada. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau.